Isaías 43, do verso 1 ao verso 4. Oremos. Senhor, nós te pedimos que agora venhas falar aos nossos corações, iluminar a nossa compreensão, a fim de que a palavra do Senhor fale conosco e seja aplicada pelo Teu Espírito, segundo o querer e o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Que os nossos ouvidos estejam atentos e que esta semente possa cair em bom solo, em nome de Jesus. Amém. O verso 2, eu vou repetir, diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Meus queridos irmãos, os profetas eram mestres em falar de forma simbólica, em utilizar instruções e ilustrações, em tomar elementos comuns para trazer aquela mensagem do Senhor, que era a mensagem necessária para os seus momentos. O profeta Isaías, a quem nós bem conhecemos, o grande profeta, ele fala para um povo que estava a caminho de um período muito distinto e muito impactante em toda a cultura. Vocês já ouviram, eu já preguei, pastor Aldicimar, e nós conhecemos bem que período era esse, o período do cativeiro da Babilônia. Um período que aparentemente curto comparado ao cativeiro no Egito, um período apenas de 70 anos, mas de um impacto cultural e emocional tão grande, que a nação que vai para aquele cativeiro já não é a mesma que volta. Do ponto de vista do conhecimento da lei do Senhor, eles já não conheciam mais a lei. É nesse período do retorno que se faz necessário, por exemplo, se criar uma categoria, uma classe de homens profissionais, a quem nós vamos chamar de escribas, porque eram aqueles poucos que ainda sabiam o hebraico, que precisavam ler a Bíblia em hebraico e traduzir para aquela nova geração em aramaico, que era a língua do cativeiro, era a língua da Babilônia. Mas o impacto emocional que aquele povo vive também é um impacto muito grande. Imaginem vocês o que é ser arrastado à força da terra da sua parentela, onde estavam sepultados os seus, onde eles cresceram, onde estava o templo sagrado, que era símbolo da própria presença de Deus, era o lugar onde Deus disse: ali vocês vão me cultuar, e serem levados para um lugar em que eles produziriam, e tudo que eles produzissem não seria deles, mas era do outro. Aqui alguns militares, e nós sabemos o quão difícil é lidarmos com a saudade. A todo instante nós estamos nos movimentando, deixando para trás as nossas histórias e muito mais a terra do nosso nascimento. Lá estão os nossos pais, tios, amigos, e ainda que seja uma movimentação, uma saída opcional, ainda assim é tão pesada, é tão dolorida para nós. Mas imagine aqueles que não tiveram opção, tiveram que ser movimentados, arrastados para viver num lugar estranho, sendo desfeitos todos os laços afetivos. O impacto foi muito grande. A Babilônia é descrita de várias formas, mas aqui nesse capítulo 43, Isaías, com a sua linguagem ilustrativa, descreve a Babilônia como águas profundas e chamas ardentes.
um lugar em que aquele povo seria submergido, imergido em águas que não permitiriam eles terem domínio mais deles mesmos, das próprias vontades, águas profundas. Um lugar de chamas tão ardentes que queimaria as emoções daquele pessoal e deixaria aquele povo com as suas forças, o seu ânimo como cinza, impotente. É assim que Isaías profetiza acerca daquele lugar. E você e eu conseguimos, de certa maneira, entender muito bem o que era aquilo. Porque em alguns momentos já vivemos situações que de tão volumosas nas nossas vidas, de tão densas no nosso dia a dia, elas pareciam que iam nos afogar, como rios caudalosos, em que não dá pé, em que nem mesmo nadando nós conseguimos salvar as nossas vidas. Já vivemos situações em que o volume era tão grande que foram se acumulando preocupações, compromissos, cobranças, e nós nos sentimos como que nos afogando nessas situações, nos perdendo, em risco. Outros momentos que vivemos pareciam como chamas ardentes que queimavam toda a nossa força, todo o nosso ânimo, e as nossas emoções se tornaram cinzas, ficamos abatidos. É sobre esse momento que Isaías está falando. Eles viveriam águas tão profundas que não teriam domínio mais sobre as próprias vidas. Eles viveriam chamas tão ardentes que as suas emoções, os seus ânimos, o ânimo, ficariam como cinza. Mas a palavra do Senhor diz que mesmo naquela situação, Deus estaria com eles. Deus tinha um propósito nos rios caudalosos, nas águas profundas, nas chamas ardentes. Judá iria para o cativeiro, mas não sem propósito. Deus os levaria para aquele cativeiro. Era o grande, o Criador, o Eu Sou, que estava conduzindo toda aquela situação. E aí nós pensamos acerca de nós mesmos, quando vivemos as nossas águas caudalosas, os nossos rios profundos, aquelas situações que começam a nos sufocar, as preocupações, as tensões, as cobranças, os danos, que fazem queimar as nossas emoções, secar a nossa alma, nos deixar como cinzas. Que Deus também tem propósitos naquilo que nós passamos. Aquilo não foi apenas para aquele povo, é também para nós. E é isso que o texto quer nos falar nesta manhã. É esta lição que nós precisamos entender e absorver agora, nesse momento aqui pela manhã. Há aqui pelo menos duas verdades muito claras que precisam ser aplicadas nas nossas vidas quando nós passamos pelas águas profundas e pelas chamas ardentes da vida, pelas angústias, pelos medos, pelas lutas, por aquelas situações em que nós perdemos todo o domínio e que a nossa alma fica esturricada, seca, como cinzas. A cinza da angústia, da ansiedade, da depressão e do medo. A primeira dessas verdades é que foi Deus quem levou aquele povo às águas profundas. Foi Deus quem levou aquele povo às chamas ardentes. As coisas não aconteceram por acaso. Não foi porque a Babilônia chegou e as riquezas do reino e do templo foram mostradas a ela e aquilo gerou uma cobiça no coração de Nabucodonosor, e assim, por interesse próprio, ele levou o
povo cativo. Não, Deus estabeleceu cada passo daquele cativeiro. Deus estabeleceu o cativeiro antes mesmo que ele tivesse acontecido. E Deus não fez isso considerando Nabucodonosor ou a Babilônia, mas Deus fez isso considerando o seu povo. Nós sabemos que o cativeiro foi um lugar em que Deus tratou aquele povo, purgou os pecados daquele povo, chamou aquele povo à ordem. Assim, quando nós passamos por momentos de dor e dificuldade, nós precisamos crer que Deus nos leva às dificuldades ou nos permite viver as consequências das nossas escolhas para nos fazer crescer. Ainda que as situações pareçam fugir ao nosso controle, tenham nos tomado de surpresa, foi um diagnóstico que você não esperava, uma enfermidade que aos olhos da medicina ela não tem cura, ou vai impor à sua vida muito sofrimento. É uma perda, é uma luta na área profissional, é uma dificuldade até mesmo na igreja. Ainda que você e eu sejamos tomados de surpresa, Deus não é tomado de surpresa. Ele continua governando todas as coisas. E se há uma verdade muito intrínseca nesse texto de Isaías, em todo o livro, é que o Senhor continuava sentado num alto sublime trono. Apesar das coisas lá embaixo estarem em confusão, em desordem, Deus governava. Deus governava. A desordem, as águas profundas, as chamas ardentes, a dor, a angústia, as situações insolúveis, as causas perdidas, são realidades na nossa perspectiva, mas não na perspectiva de Deus. Na perspectiva de Deus, Ele traçou um plano. Deus tem um propósito no meio das minhas lutas e no meio das suas lutas. No entanto, se nós não percebermos o propósito de Deus, nós viveremos as dores, as lutas, as águas profundas e as chamas ardentes, sem buscar o discernimento de Deus. E quanto menos compreendemos a mão de Deus na luta, parece que a dor, a luta, as águas profundas e as chamas ardentes se tornam mais longas. Quanto mais rápido nós percebermos e buscarmos entender qual é a direção de Deus no meio daquele sofrimento, mais rápido será a nossa saída e o nosso aprendizado dela. Deus levou, e Deus muitas vezes vai nos levar àqueles rios em que nós não temos mais domínio sobre as nossas próprias vidas. Deus muitas vezes vai nos levar àquelas chamas que parecem que cegam a nossa alma. Ou Deus vai permitir que você e eu soframos tudo isso, não porque Ele mesmo determinou, mas porque Ele nos permitiu viver as consequências das nossas más escolhas. Mas numa situação ou na outra, você e eu precisamos buscar o discernimento e entender: Senhor, o que é que eu preciso aprender em tudo isso? Qual é o teu propósito nisso tudo? De que maneira eu devo crescer na dor, nas águas profundas e nas chamas ardentes? A nossa saída desse momento depende da rápida percepção e discernimento disso. Mas a segunda verdade é que Deus não apenas apontou os rios caudalosos e as chamas ardentes. Deus não apenas apontou o cativeiro. Deus os acompanhou até aqueles rios. Deus os acompanhou até aquelas chamas. Deus os acompanhou até o cativeiro. Deus estava presente, vivendo toda aquela situação com eles. Ele não disse assim: vocês irão. Ele disse: eu estarei com vocês lá. Eu estarei com vocês na Babilônia. Eu estarei com vocês no meio das águas profundas. Eu estarei com vocês no meio das chamas ardentes. Quando vocês passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não vão te submergir. Quando passarem pelo fogo, eles não vão te queimar.
Eu estarei com vocês. Deus nos acompanha em meio às nossas dificuldades, a fim de nos animar à perseverança. Se Ele simplesmente nos mandasse para lá, como uma escola, para nos ensinar algo, o trabalho seria incompleto. Porque nós continuamos fracos, pecadores, frágeis e pequenos. Por nós mesmos não temos condições, capacidade de resistirmos às águas profundas. Por nós mesmos não temos condições de suportarmos as chamas ardentes das lutas e das angústias. Por isso que Ele diz: eu estarei com vocês. Vocês vão, porque lá é lugar de ensino, de aprendizagem, mas eu estarei com vocês. E é isso que acontece. A situação pode ser uma situação muito difícil, pode ser algo insolúvel, pode ser algo que nos inquieta, algo para o que nós julgamos não ter recursos para responder. Essa é a realidade. Mas Deus diz: eu estarei com vocês. E Ele faz isso para que nós não venhamos sucumbir, nos afogar e nos queimar. Ele faz isso porque, estando conosco, nós vamos ser renovados pelo Espírito Santo de Deus para suportarmos. São 70 anos, Senhor? São 70 anos, mas eu estarei com vocês ali. Vocês vão voltar para a terra que eu prometi a vocês. Vocês serão libertos um dia. Perseverem. E o Senhor foi animando aquele povo enquanto aquele povo estava ali no cativeiro. E assim o Senhor faz conosco. Se no primeiro momento nós precisamos buscar discernimento do Espírito para entender o que é que o Senhor quer nos ensinar, no segundo momento nós precisamos buscar renovo do Espírito para suportar as águas profundas e as chamas ardentes. O nosso maior instrumento, o nosso mais importante conselheiro no meio da dor é o Espírito Santo, o Paráclitos, o conselheiro, o divino conselheiro, aquele que está conosco, aquele que nos dá luz para entender e aquele que nos fortalece para resistir. Passar pelas lutas sem ser cheio do Espírito Santo, sem buscar esse Espírito Santo, sem ouvir a voz do Espírito Santo, sem ser animado pelo Espírito Santo, é algo que pode nos afogar e nos queimar. Mas passar pela luta, cheio do Espírito Santo, buscando a presença do Espírito Santo, buscando o discernimento dele, é algo que vai nos ensinar, que vai nos fazer crescer, que vai aumentar a nossa confiança, que vai nos fazer ter perseverança até o fim. Busquemos então, meus irmãos, no meio dos rios profundos e das chamas ardentes, a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus em nós. O Espírito Santo de Deus é Deus na igreja. O Espírito Santo de Deus é a pessoa da Trindade que tem a missão de continuar aqui até que Cristo venha. Então nós não podemos prescindir da busca do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, de buscar intimidade com o Espírito Santo para viver a nossa vida e muito mais para passar pelas lutas. Que Deus nos abençoe e que aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar então? Feche os seus olhos, coloque a sua situação diante do Senhor. Ó Deus, nós agradecemos por esse momento, pela tua palavra, e pedimos que o teu Espírito Santo seja dispensado sobre cada um de nós de forma efusiva, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, tomados pelo Espírito Santo, dominados pelo Espírito Santo, que nas nossas vidas, ao Senhor, não haja nada que venha apagar o Espírito, entristecer o Espírito. O que nós pedimos é que o Senhor venha
por meio do teu doce Espírito, nos dar discernimento no meio das lutas, das dificuldades. Que o Senhor venha, por meio do teu doce Espírito, nos fazer perseverar, nos dar ânimo e disposição para prosseguir. Senhor, enche a tua igreja com o Espírito Santo do Senhor. Enche cada vida, derrama da tua graça e do teu poder. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos...